Aê, voltamos! Estamos de volta, estamos ao vivo. Não vou nem perguntar, vou deixar ele entrar na live. Não vou nem perguntar. Não vou nem fazer aquela pergunta de quarta-feira. Aê, chegou! Bem-vindos de volta, galera! O Instagram tá avisando de novo a galera que a gente está ao vivo. Chegamos de volta, viu? Não deu nem tempo de perguntar de novo, viu? Estou muito rápida. Eu devo estar com nível de felicidade aqui, ó. Minha régua da felicidade. Eu acho Já que estou hoje você trabalhando tá. nisso. Eu acho que hoje você tá 37% mais rápida. Com certeza, com certeza. Vamos que vamos, vamos que vamos. Estou esperando um Paramos aonde? pouquinho para o pessoal não perder o início do conteúdo. Pessoal, Beleza. sejam bem-vindos novamente. A gente estava falando sobre os 6 passos do autoconhecimento, né? A gente já falou sobre outras, né? Complementamos com alguns exemplos, mas a gente precisa entender quais são esses 6 passos para que eu consiga. Lembra lá que eu falei para vocês que todo dia você tem que olhar lá a tua reguinha da felicidade, e aí eu não expliquei para vocês de que forma que vocês vão se manter com esse nível de felicidade muito alto, né? Como buscar isso, né? Então, quando eu Sim. penso no autoconhecimento, e eu tenho isso aí muito vertente, né, na minha vida, no meu dia a dia, eu consigo me perceber e consigo modificar as minhas ações. Então, primeiro, eu tenho que saber quais foram as minhas principais realizações. Aí eu falei para vocês, né, alguns vão falar que a principal realização foi porque se formou na faculdade, o outro vai falar, poxa, Valéria, concluí minha pós-graduação. Outro vai dizer, não, quando eu fui pai, tive meu primeiro filho, ou quando a mulher fala, né? Quando eu fui mãe. Então, cada um tem, né, uma Sim. percepção de principal realização na vida. Eu tenho várias. Eu posso dizer para vocês que eu tenho várias, que eu considero que tenham sido principais Sim. realizações. E vocês? Quais foram as principais realizações da vida de vocês? Algo que você fala assim, foi marcante. Quando eu conquistei isso, tudo mudou. Será que quando eu estou triste, e se eu lembrar desses momentos, dessas conquistas, será que não vai melhorar o meu nível de felicidade? Mesmo que involuntariamente? E uma Já outra se coisa, amiga, pegaram? rapidinho, só uma vírgula. A felicidade é agora. Não espera, quando eu ganhar aquela premiação, quando se eu Eu se ganhei na por Mega muita Sena. cara, muita gente, se eu ganhar aquilo, se eu vou ser muito feliz, quando eu chegar lá, cara, a felicidade está agora, a felicidade está no processo. Viva Viva o o hoje, processo. viva o hoje. Viva o hoje. Voltamos a falar de novo. Seja presente, momento presente. Viva presentemente, né, amigo? Exatamente. Então, quando eu consigo identificar esses momentos que me trazem, né? Quantas vezes a gente está assim fazendo alguma coisa, do nada vem uma lembrança engraçada, às vezes tu tá vendo, parece, meu Deus, eu sou louca, né? Eu tô rindo Rindo só. sozinho, eu tô lembrando de um fato muito bacana, e aquilo, você pode estar num nível de tensão, oi Leila, e você de repente relaxa, porque aquela lembrança te traz uma sensação boa, um relaxamento e te deixa mais feliz. Então, quando Liberou você a se dopamina sem conhece, querer. não, e quando você se conhece, você passa a ter autocontrole desses pensamentos. Pensamentos ruins te deixam Sim. tensos, estressados, depressivos. Pensamentos bons e positivos te trazem tranquilidade, prazer, satisfação e alegria. Então, quando você começa a controlar os seus pensamentos, você consegue a positividade. Quem nunca leu o livro O Segredo, eu super indico. Esse livro quem indicou para mim, gente, foi uma pessoa que hoje não é mais viva, que foi o dono da Amil, né, o Dr. Edson. Ele fez um trabalho na Amil sobre esse livro. E quem lê O Segredo e crê, porque a gente tem a fé, né? A fé é algo muito forte. E Sim. quando você crê naquilo, você vê o quanto a tua vida muda. Se você passa a ter uma vida muito mais positiva, voltada e focada na solução, quando você vê, você tem a sensação da vitória. Isso é Valéria, poderoso eu demais. quero passar a vender 30 mil de Amil por mês. O que eu preciso? Primeira coisa, acreditar. Segunda coisa, trabalhar muito, duro para isso.
se preparar, ser o melhor. Tá em todas as lives, estudar fora a live, tá sempre atento às mudanças, às regulamentações, tá atento a tudo. Mas, se eu já tiver a sensação de que já vendo 30 mil, por mês, se eu já tivesse essa sensação e aquela alegria, como eu me sentiria se eu já vendesse 30 mil de a mil por mês? Sim. Essa sensação eu tenho que já ter ela. Primeiro você sente, você vivencia, depois você vai alcançar, porque você vai batalhar. E aquilo não pode ser uma batalha no sentido de luta, de dificuldade. Se eu pensar que é muito difícil vender 30 mil de a mil, desculpa, gente. Seu cérebro vai entender isso. Seu cérebro vai entender isso. Você já entendeu que você é um derrotado, que você não é capaz de vender 30 mil. Tem gente que aí você fala assim, você começa a se comparar. Pô, aquele fulano, como assim? Como que vende isso? Aí você começa a querer entender, mas de uma forma meio que... não é aquela forma positiva, poxa. Sim, na verdade, muita gente compara os bastidores de si próprio com o palco dos outros. E não é assim. É claro, né? Cada um tem uma realidade diferente, tem um contexto diferente, tem uma história de vida diferente. Você não sabe? Você não sabe, você só está vendo o resultado. Você não sabe, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhas e milhas. Gente, eu brinco, né, que essa música ela é muito minha, muito, muito, muito mesmo, né? Porque as pessoas só gostam de ver os louros e querem ter aquilo, mas não sabem o caminho que a gente percorre para chegar, né, nesse topo. Então, tenha a sensação antes da conquista, porque a conquista vai vir de forma tão rápida e tão leve, isso, amiga, que você nem vai entender. E isso diz muito sobre o ciclo da realidade criada, da realidade que a gente cria. Eu falei isso, citei o exemplo na live de segunda-feira com o André, que é da mulher, que quando o marido sai de casa, a mulher fica lá pensando, cara, esse canalha tá me traindo, esse canalha tá me traindo e tudo mais, e aí o cara às vezes nem tá. Aí o cara chega em casa, a mulher tá visualizando aquilo, sentindo aquilo. Quando o marido chega em casa, o que a mulher faz? A mulher trata o cara mal, ela não trata ele bem. E aí o que acontece? Ela pensou de acordo com aquilo, ela pensou aquilo, então ela agiu de acordo conforme ela pensou. Ela agiu de acordo com o pensamento dela. Então ela vai ter o resultado, porque ninguém gosta de ser maltratado, o cara não vai gostar disso, não vai tratá-la tão bem também. Então ela vai ter resultados de acordo com as ações, que por sua vez foram de acordo com o pensamento. E quanto mais ela vê aquele resultado, lá, ele tá me tratando mal, canalha, eu sabia, ele tá me traindo. Então, isso é um ciclo, eu tô citando aqui um ciclo ruim, mas isso também funciona para o lado bom. Se você visualiza, se você acredita, né, se você já se imagina conquistando algo, você vai ter atitudes que vão falar pro teu cérebro, tá, o teu cérebro vai falar, você vai corpo, mente, você vai ter que agir conforme isso. E aí você vai ter atitudes, ações, palavras condizentes com aqueles pensamentos. Consequentemente, teus resultados vão ser de acordo com aquele pensamento e você vai ver aquilo e vendo aquilo, você vai pensar naquilo e agir e assim por diante. Então, esses ciclos, você tem que estar ciente que existe e tem que estar presente para o seguinte, pô, qual é o ciclo ruim que está rolando na minha vida? Qual é o ciclo bom que eu posso agregar aqui na minha vida? Então, sempre presente para essa parada. Segue aí, amiga, desculpa, vamos lá. Exatamente. Outra coisa, gente, o segundo passo do autoconhecimento é eu saber quais são as minhas paixões. O que me move? O que me dá aquele gás de manhã? Tirando as lives de quarta-feira. O que é verdade? Qual é a minha paixão e a paixão do Vinícius para a gente estar aqui depois do expediente com vocês, com esse brilho nos olhos? Vocês já viram a gente aqui assim? Ai, gente, estou cansada. Vocês nunca viram a gente aqui. Porque, primeiro, uma das nossas paixões é passar conhecimento. Uma das nossas paixões é crescer junto com vocês. Uma das nossas paixões, a minha paixão é pela Mil também, né? E a minha uma também. das nossas paixões é ver o quanto a gente pode transformar a vida de vocês com uma live, com esse bate-papo, porque é uma troca. Isso é paixão. Eu estou dando exemplo para vocês. Então, isso nos faz ficar aqui. Se vocês me vissem a semana inteira sem maquiagem, vocês não iam me reconhecer. Mas eu
Dia de quarta-feira, eu tenho meu horário, que eu vou tomar meu banho, eu vou fazer meu cabelo, eu vou passar minha maquiagem. Aí meu filho pergunta, mãe, você vai sair? Não, filho, que dia é hoje? Ah, é quarta-feira, é dia de live dos seus corretores. É isso. Então É isso. hoje, toda quarta eu já acordo diferente. É, o amor transforma tudo, é isso mesmo, Marcelo, o amor transforma tudo. Eu sempre brinco com vocês que o meu sonho é que vocês falem da Mil com o mesmo brilho nos olhos que eu falo da minha empresa. Porque quando a gente faz tudo com amor, o amor ele é algo mágico. Quando eu tenho É, amor, quando eu tenho paixão, quando eu tenho foco, quando eu tenho objetivo, o impossível não existe. Eu alcanço o que eu quiser, tá? O que com eu quiser. Mas certeza. é difícil, não pense em dificuldade. Lembra que eu falei para vocês das sensações? Eu foco no objetivo, eu sei o que eu quero. Se eu quero vender 30 mil de a mil, eu vou vender 30 mil, já vou me sentir como se fosse o corretor que já vendia 30. E nunca me comparar com o outro. A realidade do outro ela é diferente da minha. Não, Agora você cada pode um até com o pensar seu. assim, o fulano de tal vende 30, né? Mas eu vou vender 40. Eu não tenho que me comparar com a realidade dele, é outro contexto. Eu tenho que me enxergar, me autoconhecer e ter muita inteligência emocional. Então, quando eu sei qual é a minha paixão, eu vou focar naquilo e não vai ter dificuldade ou adversidade nenhuma que vai me frear. Com Outra coisa, certeza. gente, força. A força, a resiliência, a capacidade de eu conseguir me reerguer, independente do que eu passar. Essa força, ela é algo que te marca. Ela deixa você de uma maneira que as pessoas vão falar assim, caramba, fulano, que fortaleza. Isso te diferencia. E quando você é forte, quando você tem força, ter força, gente, não é você não chorar, não é você não sentir, pelo contrário, né? Se eu não tenho as minhas emoções, eu sou uma máquina. Com Então, se eu não certeza. tenho emoção, eu sou uma máquina. A emoção ela é necessária, mas eu tenho que saber gerenciar ela. E quando eu tenho a força, porque eu estou falando para vocês coisas que se complementam. A gente falou, né, sobre visualizar, saber aquilo que me motiva, né, que me traz aquele gás. Quando eu tenho muita força, eu sou uma pessoa forte, eu consigo lidar com essas adversidades de uma maneira tão leve que aí eu venho trazer para você a leveza. A força e a leveza, como pode, né, Vinícius? Pois A é, não, e força a e a força leveza, tem muito a elas se ver, encaixam. exatamente, a força tem muito a ver, essa força, ela é aumentada com o autoconhecimento. Se você já souber, tiver consciência de que, cara, vão existir pedras no caminho. Todo mundo, existe para todo mundo, isso é Sim. natural. Esteja ciente disso. Ah, o cara lá vende 30 e tu não vende. Cara, não é para você visualizar aquele cara lá como, ah, não, pô, cara, não é possível, não sei o quê, sabe, com aquele pensamento negativo, Por um que que pensamento, para ele é fácil, para mim é difícil? Por que que eu não cara, chego lá? Não é isso, você tem que por que, esquecer dessas perguntas. por que, Você tem que se autoconhecer para a- mudar suas ações e ao você invés conquistar. de ao invés de fazer esse tipo de pergunta, vai lá no cara e fala assim, cara, como é que tu faz? Aprenda com quem já chegou no lugar onde você quer chegar. E Seja a humildade, empático, né? A tenha humildade ela faz humildade. parte do processo. Porque, pô, não tem, sabe, não tenha mesmo, seja cara de pau. Tem hora de peroba chegar lá no cara e falar assim, cara, eu quero ser igual a você, velho. Eu quero saber o que tu faz, eu quero saber beber da tua fonte. Eu tenho um corretor que fala comigo que eu quero beber Você dessa acabou de falar fonte. uma das técnicas, Vinícius, uma das técnicas. Você não falou com ele de forma que parecia invejar a Não, conquista que foi dele. Quando você exatamente. fala para ele, isso é uma técnica, tá, gente? É uma técnica do elogiar para aproximar. Então, quando você elogia, ele já. Primeiro que ele vai Pô, inflar, ele e vai ele se vai te abrir, passar ele não vai tudo. ter resistência de compartilhar o conhecimento. Por Com quê? Porque você já certeza. começou com o cara. Tu é o cara. Aí ele vai falar, eu? Mas por quê? Pô, você é campeão de vendas. Eu um dia quero ser aí igual a você. Você é meu exemplo. Você é a pessoa que eu tenho aí como inspiração. Tu vai Desculpa, ganhar gente. uma Esse cara voadora falando nas isso, costas ele em ele não direção. vai ter nem coragem de te falar que não Exatamente. vai te Ele ajudar em vai, nada. ele Ele vai te não dar vai ter uma, ele não como. vai nem te dar um empurrãozinho, ele vai te dar uma voadora nas costas na direção, para você ir na direção do que você quer. Para te falar, a grande realidade é isso. Aprenda com quem já chegou onde você quer. Exatamente. O top 4 é entenda o seu repertório. Qual é o seu repertório? O que você acredita?
Qual é a sua forma? Nós somos seres individuais. Nós temos uma personalidade. Cada um tem a sua personalidade diferente. Qual é o seu repertório? Como é que você lida com as coisas no seu dia a dia, seja pessoal ou profissional? Então, eu preciso me conhecer. Isso faz parte do conhecimento. Qual é o meu repertório? Qual é a minha linha? Eu posso dizer para vocês que o que eu acredito é no profissional de vendas que é mais preparado. Eu acredito no desenvolvimento, eu acredito no treinamento, que esses são os únicos caminhos para obter sucesso. O mais preparado é o que mais vende, é o que mais obtém sucesso. Então, isso é uma coisa que eu acredito. Esse é um dos meus repertórios. Claro, eu tenho umas vertentes, né, de raciocínio, de condução no meu trabalho, da minha forma de atuar. O Vinícius tem a dele, que ele também acredita, e esse é o repertório dele. Quando vocês pensam no Vinícius, vocês pensam nisso. Quando vocês pensam na Valéria, vocês pensam naquilo. Porque ele se torna a marca pessoal da pessoa, né? O repertório dela. O top 5 são as referências. Quem é a minha referência? Quando você pensa em Amil, normalmente você tem como referência o seu gestor comercial da Amil, né? Quando você pensa em técnicas, né, de treinamento, Facebook, as técnicas, né, para poder anunciar no Facebook, quem vocês pensam? Quem é a referência de vocês? É o Vinícius. E assim por diante. Então, tenha uma referência. Não viva a vida, gente. Tipo, a vida já é tão corrida. Se eu não tiver esse autoconhecimento, não tiver autocontrole, o tempo passa tão rápido e quando eu vi, eu não fiz nada. Nem por mim, eu não tive nenhuma conquista e, infelizmente, as coisas vão passar, eu vou envelhecer e eu não vou conquistar. Uma vida sem conquista, eu não consigo ver motivo. Então, a gente tem que ter um porquê. Quando eu tenho um porquê, eu alcanço, eu consigo, eu tenho uma motivação. O top 6 é o propósito. E aí, o top 6 eu pergunto para vocês, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Você sabe qual é? Todo mundo, muita gente... pagar as contas. Exato, vivendo uma vida em loop. Muita gente aqui no Instagram, volta e meia, na verdade, eu vou te contar um fato. Um dia eu falei assim, cara, vou acordar muito cedo, tá? Botei o despertador lá, acordei 4 horas da manhã, um dia, e postei uma foto do céu escuro lá, 4 horas da manhã, botei a hora lá. E aí uma corretora veio e falou assim, caraca, Vinícius, como é que você consegue acordar todo dia essa hora e ainda continuar motivado o dia inteiro? Naquela hora eu falei assim, cara, eu estou influenciando outras pessoas. Então, eu tenho que ter a disciplina de continuar sendo esse tipo de referência. E isso me motivou, né? Você é um exemplo. E isso me motivou a todo santo dia descobrir novas formas de conseguir acordar 4 horas, 5 horas da manhã. E assim, o propósito, na real, é aquilo que faz você levantar e não botar a função soneca. É fazer você levantar aquilo que te tira da cama, aquilo que te faz mesmo pular da cama. Propósito é o top 6, mas é o que eu mais gosto, cara, porque sem um propósito, tu pode desligar aqui o Instagram, nada do que a gente vai falar aqui, nada do que a gente falou até agora vai servir para você. Você tem que ter um propósito, porque tudo que a gente vai falar aqui vai ser para que você consiga alcançar o teu propósito. O propósito é algo maior do que você. É algo que você não tem nem como dimensionar. Vinícius, e se eles estão aqui é porque um dos propósitos dele, eu posso dizer, ousar dizer, que é vender muito amigo. Sim. É que você é campeão de amigo. Porque eu não participo de uma live 8 horas da noite e fico por 2 horas numa live de Amil, para falar de Amil, se eu não tenho como um dos propósitos da minha vida ser muito bem colocado no ranking de Amil. Com certeza. Eu tenho um resultado positivo de Amil. Então, isso a gente consegue identificar esse propósito claro do corretor. Ele tem como propósito se especializar, se desenvolver, ele ser o mais preparado. Vinícius, será que vai dar para eles enxergarem os inimigos internos? Deixa eu ver aqui, peraí. Inimigos internos... Como é um quadro, pode ser que dê para ver melhor. Existem, gente, alguns inimigos internos. Deixa eu só e aí, é aquilo que a gente falou, né? Quando a gente tem um autoconhecimento, a gente consegue identificar claramente quem nós somos aí.
Vocês Tá conseguindo conseguem enxergar aí? se colocar aí? Conseguem se enxergar qual é o inimigo interno de vocês? Conseguem? Tem uma pessoa que é mais esquiva, né? Tem ali o problema, ela fica se esquivando para resolver. Tem aquele que é muito prestativo, a pessoa que é prestativa demais e deixa de cumprir com as suas funções porque ela está sendo prestativa demais, isso não Tá é sempre positivo. ajudando os outros. Não é que ajudar o outro seja ruim. Pelo É, contrário, eu tenho sim. que ajudar o outro, mas sem prejudicar a minha produtividade. Exatamente. Então, eu tenho que ser prestativo, mas sem atrapalhar os meus objetivos. Tem o hiperrealizador, ele quer tudo, mas, na verdade, ao mesmo tempo, ele não quer nada. Ele não conquista nada. Porque ele não tem o quê, Vinícius, que é uma das palavras também Foco, mais meu Deus faladas do nas céu. lives. Foco. Com Ele não certeza. tem foco, ele não tem objetivo. Se eu não tenho foco, se eu não tenho objetivo, eu quero tudo. Eu sempre brinco, né, e falo muito, né, chego até a brigar com os corretores. Eu falo assim, olha só, quero muito que você seja campeão de amigo, quero de verdade, do fundo do meu coração. Mas, digamos que você não queira vender, não queira ser o especialista de amigo. Mas você me desculpa, você tem que ser especialista de alguma coisa. Sim. Quem fica jogando para todos os lados e não se especializa em nada, desculpa, ele nunca vai ser bom em nada, ele nunca vai ser campeão de nada, ele nunca vai ganhar uma Sim. viagem, um carro, um dinheiro, porque ele não focou no objetivo, ele não tinha objetivo. Ele queria Sim. tudo ao mesmo tempo. Quem quer tudo, não tem nada. Tem aquele que ele é insistente. O insistente, ele tá vendo que ele não está no caminho certo, ele não está indo, a resolução daquela questão, ele não é aquela, mas ele fica ali insistindo, batendo a cabeça, quebrando a cabeça com Uhum. aquilo, e não procura novas possibilidades. É a Se eu diferença de fico ali, insistência e persistência. Insistência é você bater, é o tal do murro em ponta de faca. E persistência é você exatamente. procurar novas formas, mesmo não conseguindo, procurar novas formas de conseguir aquele resultado, né? A vítima a gente já falou um pouquinho, né, Vinícius? É aquela pessoa que se Sim. vitimiza para tudo. Ah, nada dá certo. Nossa, nessa quarentena eu ouvi tanta gente falando isso. Gente, Nossa com certeza Senhora. não estava assistindo a nossa live. No início da Pessoas que falavam quarentena, assim para mim. no início da quarentena, se Ah, todos os Valéria, sonhos das vítimas se concretizassem, estava todo mundo morto hoje. Porque muita gente no início. não, ó céus, ó terra. E aí, muito corretor ligava para mim e falava, você sabe como é que é, né? As vendas estão tão ruins. Aí eu falei assim, amigo, deixa eu te contar então um segredo. O meu resultado de venda e o resultado de venda das minhas produtoras, das minhas corretoras e concessionárias, foi 2, 3 vezes até maior do que Sim. toda a história do que eu estava no comercial. Eu estou no comercial desde 2017 e desde 2017 eu nunca tive um resultado desse. E eu estou tendo corretores que estão com resultado tão extraordinário, alguns que começaram a vender a 1.000 na pandemia porque começaram a assistir as nossas lives. Então você me Aí. desculpa, você está fazendo alguma coisa de errado, você não está no caminho Sim. certo. Ou seja, é a vítima. Ele Sim. acha, não, essa doença. Eu falei, putz, mas como? Eu tô tratando o quê? Saúde, Não, eu vendo lógico. saúde. É Por que uma eu sou crise uma vítima relacionada da à saúde. pandemia? Eu vendo isso. Então, pelo contrário, um dos melhores negócios hoje é assistência médica, é a venda de plano de saúde. Tem aquele que Sim. é hipervigilante. Ele está o tempo todo ali, mas está sempre. Fala, Vinícius, pode falar. Não, não. É esse aqui, só estou apontando para a galera ver. Ah, tá. Não, pensei que você queria falar sobre o assunto. É. Então, o hipervigilante, ele está o tempo todo ali, mas ao mesmo tempo, ele está sempre ou desconfiado de alguma coisa, não, isso aqui não vai dar, não vai ser o caminho, não vai dar tão Uhum. certo, mas ele está ali, parece que ele tem muita atenção por alguma coisa, mas na Uhum. verdade, na hora de desenvolver, ele não desenvolve bem, porque ele fica sempre com uma preocupação específica. muito pensamento para pouca ação. Provocação. Ele não consegue Uhum. obter os resultados necessários. Tem aquele também, né, que é racional demais. Ele Uhum. não consegue sair daquela zona de conforto dele porque ele tem a racionalidade, ele precisa agir daquela maneira que ele já traçou para ele. Ele não consegue se reinventar, ele não consegue inovar, ele não consegue pensar fora da caixa. Ele tem que Sim. seguir a racionalidade dele, porque ele pensa aquilo, ele não consegue nem ter essa questão da empatia, de Uhum. agir de forma a equilibrar a razão com a emoção. Não. É isso e pronto.
Não Uhum. pode, pode, acabou. Ele não consegue ser flexível. Ele fica ali sempre no mesmo repertório, sempre naquela Sim. mesma linha de raciocínio. Tem aquele também que é o inquieto. Esse inquieto, ele começa um projeto, daqui a pouco ele para, ele vai fazer uma outra coisa, ele para, ele tem essa necessidade de ficar fazendo várias coisas, mas ele não conclui. Ele está Uhum. sempre, né, fazendo 1000 coisas e ao mesmo tempo concluindo e efetivando nada. Ele faz um Então, eu monte de coisa, preciso tudo pela conhecer metade. tudo pela metade. Eu preciso conhecer o meu inimigo interno para poder melhorar. Isso é o autoconhecimento. Eu tenho que me Sim, conhecer para saber quais são os pontos que são fracos e que eu preciso trabalhar. Eu sou uma pessoa que eu adoro feedback, gente. Eu adoro mesmo. Todo mundo foge, né? Todo profissional foge de feedback. Mas eu amo feedback. Mas eu não gosto, eu de verdade, é claro, eu gosto de ser elogiado, eu gosto de que as pessoas me reconheçam, é óbvio, né? Mas isso daí é qualquer pessoa. Mas sim, eu prefiro, eu até brinco, né? Que às vezes eu prefiro um feedback negativo, porque o negativo ele me dá a capacidade de melhorar, de desenvolver. Mas quando você vai receber um feedback negativo, você tem que estar com o coração aberto. Você com tem que certeza. saber ouvir. Porque se você, a pessoa está falando uma coisa para que você que seja um ponto de melhoria, e se você não se reconhece como aquilo que está sendo falado, Vai ser até às vezes a gente grosseiro. pode até ser no momento, tá, gente? Isso daí é do ser humano. Ele pode realmente ouvir algo que ele não gosta, que, né, ao mesmo Sim. tempo é ruim, né, receber algo negativo. Mas se você precisa usar aquilo de forma positiva, você precisa refletir. Gente, eu nunca usei a palavra reflexão tanto, mas a reflexão, ela organiza o teu pensamento. Ela Sim. faz você se enxergar. Quando você enxerga, você melhora, você desenvolve. Então, quando a gente fala alguma coisa que não é tão positiva e não é aquilo que a gente esperava ouvir, sempre recebam de forma, estejam abertos a isso, porque é uma Sim. forma de você crescer, de você desenvolver, tá? Quando você só é elogiado, eu vou dizer para vocês o que acontece. Você não sai da sua zona de conforto. Você não se sente desafiado. Você acha que seu time Nossa, está sempre Vinícius, ganhando? meu Deus, Vinícius é bom demais. Vinícius sabe, né? A gente tem essa relação profissional, né? A gente lida com muita coisa de técnica, mas o Vinícius me dá a liberdade, né, de falar, olha, ele me pergunta muito, né? Ele pergunta, Val, o que que você acha? Sim, Então toda hora. eu tenho a liberdade de falar assim, desculpa, amigo, mas assim, vou falar para você a verdade. Você me perguntou, Sim, né? sim. E também não, vocês precisam entender que não pode também ficar criticando as pessoas gratuitamente, dando feedback gratuitamente, né? Normalmente as pessoas têm que te pedir opinião. É claro, eu às vezes, né, me sinto às vezes na obrigação de ajudar o outro. Sim. Se o Então eu feedback for um feedback, cara, existe o feedback. construtivo, né? Foi o que Então, a Beth falou. exatamente. Existem dois tipos de feedback que eu inventei agora. O primeiro tipo de feedback é o feedback pedido, é o feedback que a pessoa te pede. O segundo tipo de feedback é o feedback de urgência e emergência. Esse feedback de urgência e emergência é quando você tem que dar para aquele cara, que senão ele vai para o fundo do poço. Aí é um caso realmente de Exatamente. urgência. Na vigência tem que estar coberto. É ou não é, amiga? Exatamente. É o Sim, feedback. sim, com certeza. E o feedback bem dado, ele é efetivo e promove mudanças. E promove mudanças. Show de Aí, ó, bola. feedback positivo, Vinícius. Estou aprendendo muito com o Vinícius. Valeu, É um valeu. feedback positivo. Elber. Valeu, Elber. Tamo junto, tamo junto. Aqui tu sempre vai Elber, aprender. Todo mundo aqui. você só tinha que colocar no final assim: quero aprender cada vez mais. Me Com surpreenda. certeza. Para Com desafiar o certeza. Vinícius Isso a aí, cada isso aí. vez entregar Para um tirar logo, conteúdo ó, para tirar logo mais da zona de inovador. conforto. Para tirar logo da zona de conforto. Me pergunta logo uma porcentagem aí muito louca que eu não sei falar, e aí tu tira da zona de conforto. Gente, isso marcou o coração do Vinícius, gente. Ele traumatizou. Ele traumatizou. Vambora. Então, outra coisa, Vinícius, que atrapalha muito na hora da negociação, lá, tá lá com o teu cliente da Mil, você tá tão ansioso para fechar, o cliente fala uma coisa, você tá com uma ansiedade que você não consegue enxergar e interpretar da forma correta. Aí você interpreta de uma forma, você vai por uma vertente errada,
por uma questão de ansiedade. Então, se eu não tenho autocontrole, se eu não tenho autoconhecimento, se eu não tenho gestão das minhas emoções, eu não consigo conduzir aquela Negociação. negociação de forma assertiva Em a relação, finalizar o objetivo final. sim, em relação a isso que você falou, existem duas coisas que eu preciso falar. Por exemplo, a ansiedade, no caso, é o que faz muito corretor perder a venda. E a ansiedade do seguinte: muitas das vezes o corretor está numa concessionária que dá 2, 3 plantões por semana, e cada plantão o cara pega 1 ou 2 leads. Então ele tem poucas indicações para falar naquela semana. Então, num período de uma semana, se ele tem pouca gente para falar, ele vai ficar muita gente fica em cima daquela galera ali e acaba sufocando. Ninguém gosta de vendedor chato, vamos ser sinceros. E aí o cara acaba sendo chato por ter uma quantidade pequena de indicações. Cara, procure novas fontes de indicações. Vai anunciar no Facebook, vai anunciar nos grupos, joga para rolo, cria as tuas fontes de indicação. Uma outra coisa que gera uma ansiedade absurda e faz o cara perder a venda no automático, sem nem perceber, é o seguinte: às vezes o corretor é uma questão de ancoragem, amiga. Ancoragem é você ter uma referência mental de valor. Por exemplo, o cara chega para um corretor, isso já aconteceu aqui, não comigo, mas com pessoas da equipe, e o cara chegou para a galera, para o corretor, e falou assim: cara, eu tô com um plano, eu queria ver um plano com Procardíaco Samaritano. Vou dar aí os exemplos. 1.750, são 8 vidas na empresa, 10 vidas na empresa. Aí, quando o corretor vai fazer a simulação, o corretor vê lá um valor de 5, 6, 7 mil reais. Vamos botar um exemplo aí, tá? 7 mil reais. Quando o corretor vê aquele valor, ele fala assim: 7 mil, esse cara não vai querer fechar, não. Cara, como isso acontece? E às vezes o cara tá num plano de uma concorrente que ele tá pagando 12 mil reais já há muito tempo, acostumado com esse valor, porque tem outros Isso hospitais está que ele acontecendo nem muito com usa. a S750, né, Vinícius? A S750, muita gente está vindo da concorrente porque está nessa situação. E aí Lembra daquela live que nós falamos que a gente na época estava falando da linha One, mas isso se aplica também em outras linhas. Sim. Que na hora que eu vendo, eu corretor, eu não tenho que olhar para a minha carteira, eu não tenho que olhar para o meu bolso. Eu tenho que negociar, eu tenho que ser focado e profissional. A condição de compra é do cliente, o poder de compra é do consumidor. Aí o cara não é o meu poder de compra que eu tenho que avaliar. Exatamente, ele está com medo, às vezes, de passar uma cotação de 7 mil reais para um cara que está pagando 12, mas ele não sabe que o cara está pagando 12. Então, voltamos lá no R do reconheça. Você tem que reconhecer o perfil do teu cliente. Não tenha medo de perguntar: quanto você paga hoje? Para a gente poder ver se a gente consegue reduzir. Muita gente fala: eu não vou perguntar quanto é que o cliente paga. Isso é absurdo. Cara, quanto você paga hoje? Para eu poder ver, para ter um parâmetro. É a premissa da negociação, saber qual é o custo que ele tem, para saber se eu posso oferecer o melhor custo para ele na opção desejada. Exatamente. Então, assim, fica essa vírgula aí. Se você tem poucos clientes, poucas indicações na semana, arrume mais ou não perturbe tanto aquelas indicações poucas que você tem. E segundo, se vier um cliente que tiver uma demanda aí de 8, 9 mil reais, uma cotação absurda, caríssima para você, cuidado, que isso pode não ser tão caro para ele, pode ser uma economia para ele absurda. E não se desespera com valor alto também não, tá? Negociação comum, você vai entender o perfil do cliente e vai cair para dentro da negociação para fidelizar aquele cliente. Não para fechar o contrato, mas para fidelizar aquele cliente. Beleza? Imagina quantos clientes esse cliente em potencial não pode te indicar. Outra coisa, Vinícius, que eu lembrei agora, não seria nem o próximo assunto, mas eu lembrei agora como gancho, é que eu preciso demonstrar interesse pelo meu cliente, pelo que ele está falando, pelo que ele está desejando, né? O que ele quer consumir, eu tenho que estar realmente prestando atenção em todos os detalhes. O corretor tem muita mania, ele está com o cliente ali, ele está no Zap. Eu estou olhando para baixo aqui, gente, é porque a gente está seguindo, né, um cronograma e tudo, então às vezes eu vou olhar, não é que eu não esteja dando atenção ao Vinícius, não é isso, porque foi exatamente essa minha ação que me fez lembrar desse detalhe. É igual eu aqui também, então, cheio de folha. Esteja presente. Se você está numa negociação, se você está presente lá com o cliente, está lá na frente dele, ele também está te avaliando.
Não é só você que está tendo a percepção, está percebendo os detalhes. E o cara vê que você está lá respondendo outro cliente no momento que é dele, naquele momento, gente, ele acha que você é o corretor exclusivo dele, aquele horário Com é dele, porque certeza. você marcou. E no final de tudo, se a gente analisar, é. Então esteja ali. Não fica Sim. fazendo mil coisas ao mesmo tempo, porque o cara vai falar assim, pô, esse cara só quer o meu dinheiro. Ele não me deu suporte nenhum, ele não me deu atenção. Acho que os dois, Vinícius e Valéria, não têm ideia do quanto estão contribuindo para o crescimento profissional de quem assiste às lives de quarta-feira. Conhecimento não ocupa espaço. Obrigada. Deixa eu ver quem foi que Obrigado, escreveu, que eu não. Cris. Ah, é a Cris. Obrigada, Cris. Seus feedbacks são sempre muito positivos e nos motivam cada vez mais. Quando eu termino essa live, é engraçado. Ao invés de eu estar cansada, é como se eu tivesse recebido uma injeção de adrenalina, uma Acabei injeção de de acordar, ânimo. eu também fico assim. Eu também É vou lá como pro se eu Instagram, fico tivesse respondendo acabado, a galera. juro para vocês. Sim, Exatamente. Porque são esses feedbacks, né? Essa troca nossa que faz a gente ter cada vez mais vontade de criar temas novos. Normalmente a gente nem sabe qual é o tema da próxima live, mas a gente já faz uma pensando em outra para poder contribuir cada vez mais com o aprendizado de vocês. Então, assim, isso aí. sensacional. Agora, deixa eu ver se a gente tem. A gente tem algum slide dos obstáculos da empatia? Tem, né? Temos sim. Vamos lá. Só achar, papapá, bloqueios da empatia. Bloqueios da empatia. Virando a tela. Então, gente, existem alguns bloqueios da empatia que fazem com que você não consiga, né, se colocar no lugar do cliente, você não consiga identificar o que realmente é a necessidade dele para atender da melhor forma. Então, a gente já falou um pouquinho deles em cada. Aí ao longo da live, né? Sim, Mas lembre que um deles é aconselhar, né? Aconselhar ou educar. Lembra que a gente, quando vai aconselhar, eu primeiro tenho que entender qual é a necessidade do cliente, porque dependendo do que eu fale, o meu aconselhamento, se for o pior dos mundos, ele não vai se sentir como você se colocando no lugar dele na necessidade que ele realmente tem. Você com vai falar uma certeza. coisa e às vezes nem é o pensamento dele. Você vai falar assim, ele nem te perguntou e você já está falando para ele que esse plano, porque você não quer vender uma operadora X, aí você fala assim, tem muito Hum, corretor que faz isso, gente. Se você é um desses corretores, a partir de hoje, por favor, nunca mais. Então, pare eu com não isso posso, agora. eu sou um corretor multimarca. Então, eu não posso, para ganhar uma venda, eu não posso pegar e falar mal daquela outra operadora ou daquela outra seguradora. Hein? Vamos voltar com ela, peraí. Oi? Voltou. Agora voltou. Tava bugado aí, tava travado. Agora voltou. É a questão mesmo da competição, né? Você ficar ali sempre querendo se comparar com o outro, né? E aí você às vezes tá com um cliente, aí você vai falar ali, você tá falando com ele, você que tá atendendo ele, aí você fala assim, porque eu conheço um corretor que age de tal forma. Então você já está falando mal de outra pessoa, né? Existe também aquela questão de você sempre se comparar com o outro. A gente até está falando sobre isso, né? Então, Sim, não fica se comparando, não fica sempre com essa questão de ficar querendo competir. Tudo você querer competir porque você acaba perdendo o teu foco, não conseguindo o teu objetivo final. O outro, gente, a pessoa está ali numa situação frágil, ao invés de você dar a solução para ele, né? O apoio não é você chamar ele de coitadinho, tadinho. Ah, meu você vai criar Deus, uma ó vítima vida. se fizer isso. Você não tem que trabalhar dessa forma. A pessoa já está numa situação frágil. Você tem que estar ali para. Outra coisa, a pessoa está ali falando com você o negócio, você corta ela o tempo todo ou encerra o assunto. Então, eu preciso. E isso com os nossos próprios resultados, Leandro, é exatamente
atendeu todas as necessidades do seu cliente. Pode virar, pode tirar, Vinícius. Voltei, minha internet tinha caído aqui, mas eu já botei no coisa aqui. Voltou? Tá todo mundo me escutando de boa? Tá me vendo bem aí? Deu uma travada e já voltou? Tudo certo aí? Já? Não, Então, show de tá um bola. pouco embaçado, mas tá bom sim. Show, vai voltar. Então, gente, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Eu tenho que saber identificar para poder atender essa necessidade. Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. O Vinícius deu um exemplo muito claro sobre isso lá no início da live, quando ele falou, né, sobre a atenção, né, de não ter atenção, a pessoa que é muito vítima, porque normalmente ela não teve a atenção que ela precisava, né, quando era criança. Então, eu preciso entender o outro. Eu preciso compreender o outro. Eu preciso me colocar no lugar do outro para eu conseguir atuar da melhor maneira. Vamos lá. Tem mais algum slide que a gente não tenha mostrado, Vinícius? Bom, aqui a gente tem a relevância emocional mais repetição igual a mudança. Como que a gente cria os padrões de neuroplasticidade. Vamos botar isso aqui. Depois eu queria falar dos livros. Então, gente, eu preciso entender a importância do autoconhecimento e do gerenciamento das minhas emoções. Quando eu repito esse hábito, ele se torna uma mudança positiva, porque eu devo repetir hábitos que me tragam resultados positivos. Então, olhem mais e foquem mais no gerenciamento da emoção de vocês, para que vocês obtenham resultados ainda mais positivos nas vendas e na entrega para o teu cliente, tá? Você, quanto mais preparado tiver. Vinícius, você pode botar, por favor, dos livros que a gente quer indicar para eles? Com certeza. A gente quer indicar 3 livros para vocês, tá? O primeiro é O Poder de uma Boa Conversa. Tira um print aí, galera, para não perder nada. Pode tirar um print aí. Comunicação e Empatia para Líderes, Gestores, Coaches, Educadores, Pais e demais facilitadores. Esse livro é sensacional. Tem também o Empatia Assertiva, Como Ser um Líder Incisivo sem perder a humanidade. Então, eu posso, né, ter a minha postura, ter segurança. A gente tem que também saber, né, ser agressivo no momento certo, mas a agressividade não tem nada a ver com violência. É eu saber ser ousado naquele momento da minha negociação, eu saber o momento que eu tenho de sair daquela zona do conforto, sair daquele nível e subir para ser mais agressivo e fechar. O terceiro livro é A Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. São 3 livros excelentes. Sensacional. Que vocês devem comprar. Tem audiobook também. Valéria, não tenho tempo de ler, né? Mas tem audiobook. Eu posso ler ele também virtualmente. Eu preciso me preparar. E também vou indicar aqui Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Quem ainda não leu esse livro, recomendo demais, demais. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem aí, ó. Pense Bem, Vá Além. Ó, mais uma indicação de livro para vocês, ó. Uma colega de vocês indicou, é a Regina? Acho que é a Regina. Pense Bem, Vá Além. Gente, a gente ainda tinha muito conteúdo para passar para vocês, mas falar de inteligência emocional é algo simples e complexo ao mesmo tempo. Requer um treinamento de dias. De dias, é verdade. A gente, em 1 hora, 2 horas, não seria suficiente. Mas o que a gente trouxe para vocês hoje foi uma técnica, uma ferramenta transformadora de você, profissional. Hoje você chegou aqui sendo um profissional de venda a 1000. A partir de agora, você vai conseguir pensar sobre as coisas que a gente falou. Você vai lembrar, no momento que você estiver lá no conflito ou numa situação, você vai lembrar do que falamos aqui. E você vai começar a se autogerenciar. Então,
Quando estiver numa negociação com o teu cliente, ele tiver tendo ele tem um determinado perfil, você vai saber como atuar. Você vai saber como gerenciar as tuas relações em casa. Que Com lembra que certeza. lembra que eu falei para vocês que refletem totalmente no teu resultado do trabalho também? Eu preciso me conhecer. Você se conhece? Você sabe até onde Fica aí você essa pode ir? pergunta, né? Qual o seu Isso aí. objetivo de vida? Onde você quer chegar? Eu sei onde eu quero chegar. Eu vou conquistar. Porque eu conheço exatamente, é claro para mim, meu objetivo. Eu sei onde eu quero Isso chegar. aí. Você sabe? Então, pensa, reflita. Estamos aqui para ajudar vocês no que for necessário. Se a gente tiver que estudar cada vez mais para poder estar sempre inovando e agregando valor para a vida de vocês, nós vamos com certeza fazer. Com certeza. Pode ter certeza que nós éramos uns profissionais quando iniciamos esse projeto, né? Que eu falei para o Vinícius que eu já chamo de projeto das lives. Com Hoje nós somos certeza. outras pessoas. Pessoas totalmente diferentes. Éramos um serzinho, né? Cada um fazendo as suas coisas, Isso suas aí. vidas. E quando a gente, né, teve esse propósito de... Olha só, a gente sabe o nosso propósito. É De estar maior do que aqui nós. e de influenciar pessoas, de mudar a vida das pessoas mesmo, motivar. Sim. Porque a gente também está aqui para motivar vocês. Vocês, na verdade, se vocês acham que a gente está transformando a vida de vocês, vocês não têm noção do quanto vocês já transformaram as coisas. Do Muita quanto eu coisa. tive que sair da minha zona de conforto para aprender novas coisas, para poder contribuir para o conhecimento de vocês. Com E cada vez certeza. mais, eu quero ser sempre muito preparada. Eu sempre brinco com o Vinícius, a gente tem que estudar, porque a gente não pode entregar meia live. A gente tem que Não. entregar uma live inteira. E a gente tem que estar lá para surpreender eles, para agregar valor. A gente não está lá para ficar repetindo coisas que, para falar assim, que valor tem isso? Se eu não Isso agrego aí. valor, de nada serve o meu conhecimento. Obrigada, boa noite, muita gratidão a Vamos todos fazer uma vocês por brincadeira aqui com a terem feito galera. É o nós. seguinte, ó, nós vamos fazer, tanto eu, inventei agora, não estava no script. Val, vamos fazer uma pose aqui para a galera tirar um print e postar no status. Posta lá no teu status essa parada aí, se isso minimamente te ajudou de alguma forma, para que isso possa chegar em mais pessoas, alcançar mais pessoas, marca a gente aí no teu status, tá? Posta aí no stories do Instagram mesmo, para que mais gente veja esse conteúdo, cara. Isso aqui tem o poder de ajudar muita gente, igual está ajudando vocês. E se nós aqui não estamos retendo informação, por favor, não faça isso. Passe isso adiante. Vamos fazer uma pose aqui, amiga, ó. Né? Ó. Tira o print aí, vai. Fala, vem você também. Deu tempo, vai, tirou. Valeu, Vem galera. você pra live também. Agora, lembra, Vinícius, que a gente ia fazer um desafio para eles? Sim. A live que a gente chegou mais perto do desafio que a gente ia lançar para eles foi a live do lançamento do S40, que a gente chegou a 60 visualizadores ao vivo. Foi. A gente tem um desafio para vocês. Já combinado, que eu acho que a gente até esqueceu de falar sobre esse desafio na semana passada. Agora que eu me lembrei agora. Se a gente deu uma travadinha bater... aí, deu uma travada aí no teu. Pera aí, volta tudo. Ó, nós temos... Estabilizar. Estabilizou, volta. Pode falar de novo, que travou tudo. Pode falar. Nós temos um desafio para vocês, tá? Que era para ter sido lançado na última live, mas a gente estava tão, assim, feliz, né, com o resultado da live. A gente teve 60 visualizadores, né, no máximo, ao vivo. Né? É claro que a gente alcança um número muito maior, mas ao vivo a gente tinha 60. A gente quer chegar a 100... Nossa primeira meta para vocês é de 100 visualizadores ao vivo. Se a gente bater esse número de 100 visualizadores, o que a gente vai sortear, Vinícius? A gente vai sortear um voucher do Outback. Então, independente de onde você esteja, eu acho que o Outback tem tudo quanto é lugar do Brasil. Aqui tem gente de todo o Brasil. Não, e se não tiver, a pessoa mesmo já sugere pra gente, né? Um Sim, local que a gente... E aí a gente vai e vai dar um voucher para você. Você concorre a um voucher. Mas para isso a gente tem que atingir 100 pessoas nas próximas lives. Na próxima live já, hein? A gente já vai lançar o tema aqui live, bacana. 100 pessoas. Isso aí.
Então, pense bem, Varém, não consegui entrar no treinamento, estou fora do Rio. Mas se for sobre a live da semana passada, o lançamento do S40 tá gravado aqui no Instagram, tá? É só assistir, não tem problema não. Então, rumo aos 100, é só você compartilhar essa parada, bota lá um hashtag rumo aos 100. E aí a gente vai, todo mundo vai entender, piadinha interna nossa, todo mundo vai entender. Hashtag rumo aos 100, hashtag live Vinícius e Valéria. A Isso mil, aí. tem que botar A mil. Isso aí, porque isso a gente aí. tem que evidenciar uma marca que valoriza o desenvolvimento do profissional e a gente está aqui para agregar valor. Porque o que não tem preço é o conhecimento, é o que você leva para a sua vida toda. Então, rumo aos 100, Rumo porque aos 100. depois é claro que a gente vai aumentando o desafio, mas vai aumentando também o bônus. Então, peçam lá, gente, divulga para os teus colegas qual é o nosso perfil do Instagram, pede para eles nos seguirem. A gente tem sempre conteúdos agregadores, eu exclusivamente com a Mil, o Vinícius exclusivamente com a parte das vendas. Então, nos ajudem a cada vez mais estar presente e entregando um melhor conteúdo e algo cada vez mais agregador. E não esqueçam de contribuir também. Se você tem um assunto que você quer que seja abordado, vai lá, manda no direct, que a gente com certeza vai se preparar para poder dar para vocês aí um melhor treinamento, a gente live, dá o melhor de nós aqui toda que vocês quarta-feira. quiserem chamar. Então, certeza, agora a gente vai mudar um pouquinho. É assim, rumo aos 100. Rumo aos 100, tamo junto e bora vender a 1000, hein? Bora vender a Mil, a melhor operadora de saúde do Brasil. Melhor custo-benefício, S40, não parou por aí a novidade. Vem mais novidade que tá tudo no forninho. Em breve eu vou fazer uma live de outro lançamento. Já estou jogando aqui um spoiler. Olha só, a Cris já entrou. Ó. A Cris já entrou no hashtag rumo aos 100, live Vinícius Valéria, a 1000. É isso, gente. Obrigada mais uma vez. Contamos com vocês. Tamo junto. E bora vender a 1000. Valeu, amiga. Beijão, hein? Uma seleção de vantagens. Isso aí. Tamo junto. Beijão. Agora me atende no WhatsApp aí, que senão você só me atende amanhã. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todos, gente. Muito obrigada. Gratidão.